Muitos são os desafios enfrentados pelos professores todos os dias. E em meio à pandemia, eles aumentaram consideravelmente. Aulas remotas, saudades dos alunos e reinvenção foram palavras que entraram para o vocabulário dos docentes ao longo desses 7 meses longe das salas de aula. Assim sendo, em 2020, o dia 15 de outubro, Dia do Professor, será comemorado em meio a esse cenário atípico. E por isso a reportagem da Estúdio foi conversar com Mariana Spotorno. Ela, que é professora, e nos contou sobre como é a rotina, o dia a dia de um professor em meio à pandemia. Mariana, então nos conta como é a tua rotina. Com certeza, como professora, antes eram os alunos, né, aquela classe cheia, e agora é você e o computador. Como que tá essa rotina em casa? Então, claro que a nossa rotina, ela mudou muito, né? Acredito que de todos os professores e de todas as pessoas, de um modo geral, né? Mas assim, a gente tem que administrar as situações de casa com as situações da escola, né? E compartilhar com quem a gente divide o nosso dia a dia, no caso com o meu esposo, com o trabalho dele, a gente tem que dar essa ajuda, um ajudar o outro para que a gente dê conta de tudo isso, né? Com certeza. E quais são os principais sentimentos nesse momento? Com certeza, mexe com o emocional de todos os profissionais, todas as pessoas tiveram o seu emocional afetado de alguma forma. Como está sendo professora em casa nesse momento, longe dos alunos? Como está o sentimento? A gente se sente um pouco angustiado. Eu acredito que muitos professores se sentem assim em função da gente não estar, né, próximo ao nosso aluno e sentindo as reais necessidades dele, né? Porque na sala de aula a gente já num olhar ou num jeito de um aluno estar realizando uma atividade, a gente já consegue perceber se aquele aluno está conseguindo entender, se está aprendendo ou se precisa de mais de alguma ajuda, né? E nas aulas online, né, nesse trabalho remoto que a gente está fazendo, a gente necessita muito dessa parceria das famílias para esse retorno, né? Da gente estar entendendo o que está acontecendo com o nosso aluno, né? Se ele realmente está aprendendo, de que forma que ele está aprendendo. Então isso angustia a gente, o resultado final, né, nessa situação. E também você é prof, né, Mariana, da parte da alfabetização. Como está sendo fazer esse processo de casa longe dos alunos? Pois é, e justamente eu volto aqui a frisar a questão da parceria com as famílias, porque os pequenos, né, eles ainda estão aprendendo essa questão da autonomia, do aprender a ser estudante, de ter uma postura de estudo, né? Na própria sala de aula, muitas vezes, a gente ainda tem que estar ajudando, auxiliando. E, enfim, né, em casa, a gente também, como eu falei antes, não tem como estar junto ali para todo esse processo. Então, a gente realmente, assim, se sente bem apreensivo com relação ao que esse aluno está conseguindo aprender, né? E esse processo de alfabetização, ele é muito importante, porque ele é a base, né, para todo o processo de ensino, né, os próximos anos da criança. Então, é fundamental que eles fiquem leitores, né, que eles se tornem crianças com hábito de leitura. Então, eu procuro colocar isso nas minhas aulas, né, na programação da aula remota. Eu procuro disponibilizar livros em PDF para eles, né, orientar que eles tenham um período de leitura, mas, como eu falei antes, a gente precisa também do retorno da família para que se efetive, né? A gente não tem como garantir que isso está sendo feito em casa, até porque, né, a gente não sabe a realidade exatamente de cada um, né? Então isso tem que ser levado em conta. Mariana, você também é mãe, então isso com certeza pesa muito na hora de ser a Mariana professora, principalmente nesse momento tão delicado em que a empatia tem que ser tão importante para planejar aulas, para planejar as atividades. Como que é esse sentimento de mãe professora nesse momento? Pois é, eu acho assim que, de uma certa forma, para mim é uma vantagem, eu diria, porque eu consigo perceber nas minhas filhas
o que dá certo e o que não dá tão certo, pelo menos dentro da minha realidade, né? Então era aquilo que a gente estava conversando antes. A gente tem que levar em conta a realidade do outro. A gente oferece meios, né? Mas a gente também tem que se dar conta de que as pessoas têm variáveis, né? Então, tem mães que trabalham muito e outras que conseguem, né, se dedicar mais. Pais que trabalham muito e pais que conseguem se dedicar mais tempo aos filhos. E isso também influencia, se a gente for ver, né, no resultado, tá? Mas, assim, a gente procura pensar justamente nisso. Então, com as meninas eu consigo perceber, assim, a minha filha mesmo não gosta muito de aula online. Ela tem um pouco de... Ela fica mais resistente para aula online. Então, assim como tem crianças que gostam de aula online, que se adaptaram, né, com as aulas síncronas pelo Meet. Então, a gente tem que pensar que tem todas essas possibilidades e que está todo mundo aprendendo, né? Que é novo para todo mundo. Então, assim, essas perguntas até que tu me fez, todas elas se encaixam, assim, eu vejo assim que elas têm uma ligação. Porque justamente essa questão da empatia, né? Então, eu tenho que também adaptar a minha rotina. Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho um grupo de Meet que eu faço às 19h15. Eu não estaria trabalhando às 19h15, né? Aí tu para e pensa assim, tá, mas tu tá trabalhando, então, 24 horas. Não, a gente ajusta, né? Assim como eu faço comida em casa, num horário que eu não estaria fazendo comida, eu estou dando aula num horário. O que a gente tem sempre que pensar em manter um equilíbrio para justamente a gente não ficar sobrecarregado nesses tempos de pandemia, né? Porque... Então, mas se a gente souber dosar, a gente consegue, né? Eu cheguei a fazer horário de Meet 3 vezes por semana para adaptar as famílias, né? Então, é assim. E, por fim, então, Mariana, todos os professores, de formas diferentes, estão sentindo esse momento. Por fim, eu gostaria de te perguntar para deixar um recado de professor para professor, para todos que estiverem nos assistindo e que com certeza vão se identificar com tudo que você disse. Um recado, sim, que eu gosto de dar é que estamos todos juntos, né? Então, que a gente precisa se apoiar, a gente precisa se ajudar e trocar o conhecimento, aquilo que um descobrir ou fizer, que dá resultado, que deu certo, que compartilhem com os outros, né? Porque é um movimento e estamos todos juntos nesse movimento, precisamos nos apoiar.